No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 35, Jesus falou: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram uns, mataram outro e apedrejaram outro. Explica esses versículos, evangelista. Esse versículo, o nosso Messias, ele está falando do nosso Criador. Pai de família. Quem é família? Somos nós. Ele preparou o mundo e entregou ao ser humano para tomar conta. E o ser humano se corrompeu. Ele mandou profeta, mataram. Mandou mais profeta, mataram. Mandou o seu próprio filho, mataram. Aí diz assim: e o que será deles quando o próprio dono vier? Quando o Senhor vier? Aí é onde a Bíblia diz que vai ser jogado no lago de fogo. Gente, o apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Atos dos Apóstolos: não cobice ouro nem prata de ninguém. Antes trabalhe em fadiga para ganhar o seu pão de cada dia, né? Porque Jesus disse, além de você ganhar seu pão, ajudar o necessitado. Jesus disse: é melhor, bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Amados, existe pastor por aí, a maioria, que acha que pregar o evangelho é fazer favor para Deus. Quer viver uma vida de riqueza, salários altos, paga família, paga para filhos salários altos com o dinheiro da igreja. A igreja, nós, não é aquela casa. E acham que os outros devem morrer de fome. Pede dízimo e ainda ameaça, diz que a pessoa está roubando a Deus. Gente, pregar o evangelho não é fazer favor a Deus. Pregar o evangelho é a obrigação daqueles que Deus escolheu para pregar. Servir a Deus, o que é servir a Deus? É estar lá no púlpito, empalitosado, só falando, cobrando. Não. Servir a Deus é ajudar os necessitados. Olha, Deus nos dá saúde, fôlego de vida, visão, força, inteligência, tudo Ele dá de graça para a gente usar a favor dos necessitados. Cada um tem uma capacidade, um tem de um jeito, outro tem de outro. Então aqueles que têm mais do que o que não tem, divida com o seu irmão. Mas não, pastores hoje viraram empresário, meio de vida, e ainda diz: o evangelista está falando mal de pastor. Paulo disse, né? Prega o evangelho, insista, que seja oportuno que não. Porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, pregar o evangelho hoje, o que foi que aconteceu em pregar o evangelho? Virou caso de ser defamado, né? Disse que a gente pregar o evangelho, ler o que está na Bíblia, está falando mal do pastor. Então Deus falou mal do pastor. Olha o que está dizendo. Capítulo 56 de Isaías, versículo 11. Tais são cão guloso, nunca se fartam, pastores que nada compreendem, e que todos se tornam para o seu caminho, cada um com a sua própria ganância, todos sem exceção. Deus também falou mal do pastor? Isso é a verdade. Ensinar e servir a Deus é fazer a vontade dele. Jesus diz: toda vez que ajudar um desses pequeninos, a mim ajudou. Aí é por isso que Jesus disse: por causa do meu nome serás odiado. Aqui, diz a verdade e é odiado.